Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e eu quero ensinar para vocês em uma sequência de vídeos que serão postados aqui no perfil todos os dias, aulas de direito do consumidor, passando para vocês do artigo 1º até o artigo 119 do CDC, de forma que seja mais do que suficiente para você conseguir passar no exame de ordem e também em provas de nível médio e superior que exijam essa matéria. E gente, para a gente conseguir entender o que é o direito do consumidor, a gente tem que entender que esse é um direito que ele é pensado para a proteção do próprio consumidor, como o próprio nome já sugere. Então não é um direito que vai estar voltado para proteger o ato do consumo, o contrato do consumo e também o fornecedor. É um direito que é formado por um microsistema multidisciplinar que foi criado pela Constituição de 88. Isso significa que no CDC, você vai encontrar normas de direito civil, de direito processual, de direito administrativo e de direito penal. Tudo num código que tem um pouco mais de 100 artigos. Essas normas, é importante a gente lembrar, elas são normas de ordem pública e interesse social. Isso significa que essas normas, em regra, elas não podem ser modificadas pela vontade das partes. Nos próximos dias eu vou passar para vocês algumas situações em que isso é possível, ou seja, alterar alguma regra de consumo por meio do contrato, mas a princípio isso não é possível porque são normas de ordem pública e interesse social. Para a gente entender então a relação jurídica de consumo, que é o que é muito cobrado em exame de ordem, na primeira e na segunda fase e também nos concursos em geral, a gente tem que entender que de um lado existe um consumidor e de outro existe um fornecedor. Esse consumidor ele pode ser um destinatário final ou um consumidor por equiparação, e do outro lado a gente vai ter o fornecedor. Sendo que o consumidor, todas as espécies de consumidor, eles são marcadas pelo princípio da vulnerabilidade, que está lá no artigo 4º, inciso 1, e vai dizer que de forma absoluta que todo consumidor ele é vulnerável dentro de uma relação de consumo, porque do outro lado de uma relação de consumo a gente vai ter sempre um fornecedor, e esse fornecedor ele vai ser a parte mais forte dessa relação, porque ele que detém, segundo a doutrina, os meios de produção e circulação dos produtos e serviços e também tem mais força econômica, mais força no mercado. Então vamos lá, o consumidor ele pode ser o destinatário final, que é aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço, mas ele também pode ser um consumidor equiparado, ou seja, aquele que não necessariamente contratou com o fornecedor, mas vai ter a proteção do direito do consumidor. E dentre as espécies de consumidor por equiparação, destaca-se a do acidente de consumo, que é o chamado bystander, na expressão em inglês, que é aquela pessoa que não contratou com o fornecedor, mas acaba sendo vítima de um acidente e tem a proteção do direito do consumidor. Então é só a gente imaginar uma pessoa que está passando na rua e acaba sendo atropelada por um carro que é da Uber, ou um ônibus de transporte intermunicipal, ou um ônibus de viagem desses de marca que a gente vê por aí. Essa pessoa, mesmo nunca tendo contratado com uma dessas empresas de transporte, por ter sido vítima de um acidente de consumo que decorre ali do ato de fornecimento do serviço de uma dessas empresas, essa vítima vai ter o direito do consumidor em seu benefício para sua proteção. E além do bystander e do destinatário final, a gente tem também como consumidor por equiparação a coletividade de pessoas que intervém numa relação de consumo, ou seja, aquela coletividade que nem sempre vai ser determinada ou de possível determinação, mas que como um todo são consideradas consumidores. Então você imagina um grande estádio de futebol ou um estádio que esteja acontecendo um show e uma arquibancada cai ou acontece algum outro tipo de desastre. Pela lei brasileira, pelo CDC, essas pessoas elas vão ser consideradas consumidoras. E além dessas três figuras, a gente tem também aquelas que são expostos às práticas comerciais. São aqueles que não necessariamente contrataram com o fornecedor, mas que por estarem expostos a uma prática comercial ilegal também serão consumidoras. Então você já deve ter passado por isso, ou conhece alguém que passou, a pessoa que nunca contratou com uma empresa de telefonia, mas acaba recebendo uma ligação descobrindo que o seu nome está sujo ou está sendo cobrado de uma dívida em relação a um contrato que nunca foi feito. Essa pessoa, mesmo nunca tendo contratado, vai ter proteção do direito do consumidor, porque é um consumidor por equiparação. E toda vez que a gente tiver um consumidor de um lado, a gente tem que ter do outro um fornecedor, que segundo a lei, o texto da lei, vai ser uma pessoa física ou jurídica, pública ou estrangeira, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que forneça um produto ou um serviço, com finalidade lucrativa e habitualidade, ou seja, de forma frequente no mercado.
Em relação, inclusive, a essa finalidade lucrativa do fornecedor, ela pode ser implícita, ela pode ser presumida, quando as circunstâncias demonstrarem que aquela atividade do fornecedor, ela tem um lucro que é indireto. Então é só a gente imaginar um grande supermercado, ou um cinema, um shopping center que tem um estacionamento gratuito. Caso aconteça algum dano com o seu carro, com a sua bicicleta, com a sua moto, ou consigo mesmo, no estacionamento desses ambientes que são gratuitos, você vai ter a proteção do direito do consumidor, porque há ali um lucro implícito, um lucro indireto e presumido. Então, toda vez que você tiver de um lado um consumidor, numa dessas 4 figuras que eu te expliquei, e do outro lado um fornecedor, sendo que o consumidor é marcado pela vulnerabilidade, você vai ter uma relação jurídica de consumo que vai estar sobre a proteção do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Deixa um like, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida ou manda um direct, eu vou ter prazer em te ajudar e fica de olho que a gente vai soltar mais aulas para vocês rápidas pelo IGTV que, como eu disse, serão mais que suficientes para você passar no exame de ordem em diversos outros concursos. Valeu!